Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são os fios Elegance. Nós vamos utilizar na cor 5463, que é a cor rosa, e na cor azul, que é a cor 4366. Então, esses novelos do fio Elegance, eles são 100% acrílico e eles vêm com 100 gramas, 180 metros. Nós vamos utilizar, então, esses dois novelos e vamos utilizar também duas numerações de agulhas de crochê. Nós vamos utilizar a 5,5 e a 5. Então, esses são os materiais necessários para você fazer este trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo o cordão de correntes no comprimento que você quer o seu cachecol. Neste caso aqui, como depois terá o acabamento, nós vamos trabalhar 1,50 m de correntes na cor rosa, com agulha de crochê 5,5, 5,5 milímetros. Por quê? Porque se nós trabalharmos com o ponto com a mesma numeração que nós trabalhamos as correntes, o que vai acontecer? Elas não vão ficar retinhas, elas vão ficar meio encurvadas. Então, nós vamos trabalhar as correntes, como nós vamos trabalhar as correntes já no comprimento total, então nós vamos trabalhar com a 5,5 e depois nós trabalhamos o ponto com a 5. Então, você vai fazer a laçada inicial e, neste caso, você vai trabalhar 1,50 m de correntes. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar 1,50 m ou o comprimento desejado para o seu cachecol, ele vai ficar assim, o cordão de correntes. Agora, você vai trocar a agulha da 5,5 para 5. E você vai trabalhar o ponto leque. Então, você vai pular uma corrente a partir da agulha, na próxima você faz um ponto baixo. Agora, você pega uma laçada, pula duas correntes, na próxima você faz o ponto V triplo, que são os 3 pontos altos. As duas correntes e os 3 pontos altos. Agora, novamente, você vai pular duas correntes, na próxima você vai prender com um ponto baixo. Vai pular duas correntes, na próxima você vai fazer o ponto V triplo. E você vai seguir intercalando dessa forma até o final da carreira, terminando com um ponto baixo. Nós já ensinamos o ponto leque no site, tanto para destros quanto para canhotos, caso você tenha alguma dúvida no ponto leque. Então, agora você vai trabalhar até o final da carreira dessa forma com o fio rosa, depois nós vamos intercalar a próxima carreira com o fio azul. Depois que você trabalhar a primeira carreira, o seu trabalho ele vai ficar assim. Então, agora, nós vamos arrematar esse fio rosa e vamos trabalhar com o fio azul. Aqui, os nossos 1,50 m deram 218 correntes. Então, a gente agora arremata, terminamos aqui com um ponto baixo, pulando duas correntes após o último leque e um ponto baixo. Então, arrematamos aqui. Vai ser tudo pelo direito, porque nós vamos trocar de cor a cada carreira. Ó, então, a gente volta lá para o início, pelo direito, e agora nós vamos trabalhar com a cor azul. Então, agora, você vai emendar a cor azul ali no primeiro ponto baixo da carreira. Ó. Você vai subir aqui 1, 2, 3 correntes e vai fazer mais 2 pontos altos, já prendendo aquele fio do início. Então, nós trabalhamos aqui meio leque. Agora, você vai prender com
um ponto baixo no meio do leque de base, vai alongar um pouquinho o ponto para fazer o ponto leque no próximo ponto baixo da sua base. Ó. Os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos novamente. Ó. Prendemos com um ponto baixo sobre o próximo ponto leque. Então, veja como vai ficando aqui o trabalho. Você vai fazendo ponto baixo sobre leque e leque sobre ponto baixo. E você inicia e termina com 3 correntes mais os 2 pontos altos. No final, são 3 pontos altos. Então, bem fácil de fazer. Só alongue um pouquinho o ponto baixo na hora de fazer o leque, para que ele não repuxe ali o trabalho. Super simples de trabalhar. E agora nós vamos trabalhar intercalando dessa forma, uma carreira em azul, uma em rosa. Ó. Então, agora finaliza essa carreira para nós ensinarmos você como iniciar a próxima com fio rosa sobre os 3 pontos altos do início dessa carreira. Quando você estiver finalizando a carreira com a cor azul, você vai fazer o ponto baixo no último leque e você vai fazer 3 pontos altos no último ponto baixo. 1, 2 e 3. E você vai arrematar essa cor. Vai voltar lá para o início e vai trabalhar com a cor rosa novamente. Então, nós vamos emendar a cor rosa aqui. Ó. No primeiro ponto alto, 1, 2, eu conto a terceira corrente. Ó. Aqui, como nós vamos fazer só um ponto baixo, nós vamos fazer um nozinho para prender o fio. Subimos as 2 correntes e já no próximo ponto baixo nós trabalhamos o ponto leque. Ó. Que são os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos. Um ponto baixo sobre leque. Leque sobre ponto baixo. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E você vai terminar a carreira com um ponto baixo, ó, veja como vai ficando. Com um ponto baixo sobre o último ponto alto da sua base. Se você inicia com ponto baixo, você finaliza com ponto baixo. Se você inicia com os 3 pontos altos, você finaliza com os 3 pontos altos. Então, agora você vai intercalando cada carreira de uma cor pela largura desejada. Ó, vai ficando assim. Nós trabalhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, acabando aqui com a cor azul. Só que fica um lado com ondas e o lado que é o das correntes, ele fica reto. Então, para que ele fique com as ondinhas também, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos virar o nosso trabalho lá para as correntes iniciais e vamos fazer aqui essa parte em azul também. Ó. Seguindo essa sequência. No caso aqui, nós vamos iniciar com os 3 pontos altos, que é o meio leque, e vamos fazer um ponto baixo sobre o leque que está de cabeça para baixo e um leque sobre o ponto baixo. Na mesma sequência aqui dos leques azuis, onde você vai fazer os leques azuis da parte de baixo. Então, nós vamos trabalhar aqui
as 3 correntes, mais 2 pontos altos, pelo direito do trabalho sempre. E agora aqui, onde for o leque, você vai fazer um ponto baixo. E onde for o ponto baixo, abaixo do leque azul, você vai fazer o leque. Você pode terminar com as duas em rosa ou as duas em azul, que nós vamos fazer azul. Para que não fique um lado reto e um lado com ondas. Ó. Só repetindo a sequência do ponto para essa parte de baixo. Então, ela vai ficando com ondas também, ó, na parte de baixo. Você vai terminar a sua carreira com os 3 pontos altos no último ponto baixo de base e vai arrematar. Então, veja como vai ficando o seu cachecol. Agora, ou você pode terminar assim, que também já fica um efeito bonito, ou você pode fazer um acabamento aqui ao redor dos leques. Ó. Pegando só a alcinha de trás da corrente, você sobe aqui as 2 correntes que equivalem a um ponto baixo e vai fazendo um ponto baixo em relevo, pegando só a alça de trás dos pontos da base, para todos os pontos. Vai ficando um efeito bem legal também na peça. Aqui dentro das 2 correntinhas do leque. E depois pegando só a alça de trás de cada ponto alto e do ponto baixo também. Ó, bem simples de ser feito. Ele vai ficando assim. Você faz para os 2 lados até o final, arremata até esse outro lado aqui e arremata. Aqui na ponta a gente pode aplicar franjas ou você pode fazer o acabamento só em pontos baixos. Quando nós chegarmos lá no final da carreira, nós vamos mostrar a você como fazer na ponta. Quando nós chegarmos aqui na ponta, ó, ele vai ficar assim, essa parte. Então, agora, nós vamos arrematar aqui. E vamos lá para o outro lado, fazer o mesmo acabamento. Se você acabou os 2 lados em rosa, você pode fazer esse acabamento em azul. Ó, da mesma forma, você vai fazer como você fez ali do outro lado. Depois que você finalizar o acabamento do outro lado do seu cachecol, você vai arrematar também. Você pode aplicar franjas aqui nas pontas. Ó. Ou você pode deixar reto, como você preferir. O resultado dele, ele vai ficando assim. Aqui nós temos, vamos ver a largura, com o acabamento, ó, nós temos 13 centímetros e meio de largura. O que sobrou aqui dos novelinhos, só para você ter uma ideia, ó, sobrou este tantinho do rosa e este tantinho do azul. Então, quando nós trabalhamos os pontos aqui, nós iniciamos com 1,50 m de correntes, depois que a gente trabalha aqui o cachecol, ele tem o comprimento um pouquinho maior, ou seja, ele fica um pouquinho maior no comprimento depois que a gente trabalha o ponto leque. Fica um pouquinho mais comprido. Então, se você for fazer ele maior, se você quiser ele mais comprido, ó, veja que esse é o tantinho de fio que sobra de cada novelo.
O acabamento que nós vamos fazer aqui na ponta do nosso cachecol é o seguinte. Nós vamos pegar o nosso fio azul, vamos emendar ali no último ponto baixo do acabamento. Vamos subir ali 2 correntes para o ponto baixo e mais 3 correntes para o picô. Volto na terceira contando da agulha para baixo, na terceira corrente, faço um ponto baixo, volto naquele mesmo ponto, já prendendo o fio do início, faço outro ponto baixo. Então, vou trabalhar ponto baixo e picô, ó, que você vai escondendo aqueles fiozinhos junto. No próximo grupo em azul, você vai prender com ponto baixo, vai fazer 3 correntes para subir, vai voltar na primeira dessas 3 correntes, vai prender com ponto baixo e vai voltar naquela mesma base e fazer outro ponto baixo para prender essa ponta. Ó. Agora, você pode intercalar aqui na parte rosa, fazendo outro ponto baixo, as 3 correntes, o picô, prendendo na primeira corrente com um ponto baixo, voltando na base, fazendo outro ponto baixo para fechar o biquinho. Ele vai ficando assim. Nós vamos trabalhando aqui, dividindo. Agora, não precisa mais esconder os fios. Já trabalhou já alguns pontos para esconder. Então, você vai trabalhando o ponto baixo e o picô, até preencher toda a pontinha. Na nossa ponta aqui, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos fazer o 8º biquinho agora aqui no último ponto baixo do acabamento. Então, um ponto baixo, as 3 correntes para subir, um ponto picô, prendendo com ponto baixo na primeira corrente daquelas 3. E para finalizar, um ponto baixíssimo naquele último ponto, naquela mesma base. E depois arrematamos. Este fio do arremate, você traz aqui por dentro de alguns pontos, pelo avesso. Ó, depois você pode cortar. E aqueles fios que você já escondeu, ó, você pode cortar também. Avesso, direito. Ó. Então, apesar de a gente ter trabalhado todas as carreiras do leque pelo direito, ó, pelo avesso também ele fica um efeito super legal. Então, você vai fazer esse mesmo acabamento na outra ponta. Finalizado o acabamento das pontas, deve dar o mesmo número de biquinho para cada ponta, ele vai ficar assim. E o seu cachecol, ele está finalizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelo exclusivo de cachecol de crochê.